Um abraço. Geraldo. Adriano Azael. E como mãe, como vocês conseguem conciliar a vida profissional, mulher e mãe? Quer começar você primeiro, né? Que ela tá falando agora? Não conseguem. Simples. Obrigada. Eu acho que a gente vai Não tem, não sempre tem. carregar a culpa, né? De que não dá. Todo dia, toda Ah, hora, todo tempo. Você não pensa, dá. fala, eu poderia estar em casa fazendo isso. Durante muito tempo que eu fiquei só com os meus filhos, que eu fui solteira, a gente não dá conta de tudo, mas a gente faz, vai, né? Sim. Mas é que nem eu falei, os meus filhos sempre foram tranquilos, então, assim, isso me ajudou muito. Mas, assim, eu tive uma rotina bem pesada, principalmente quando eles eram pequenos, que eu tinha o salão. Então, às vezes eu deixava eles dormindo de manhã, corria lá, atendia uma cliente, aí voltava, fazia almoço, levava eles pra escola, voltava pro salão, atendia, buscava eles na escola, voltava. Eu voltava e ia pro salão umas 3, 4 vezes por dia. Nossa, rotina doida, hein? Mas aí depois eles foram crescendo, eles começaram... Meus filhos, eu sempre ensinei, isso de fato. Eu sempre ensinei meus filhos a serem independentes. Então, eles aprenderam a fazer lanche, fazer uma comidinha, lavar roupa. Meus filhos lavam roupa, meus filhos, assim, sempre foram independentes. Sabe Então, se eu virar. penso assim, sabe ligar um celular, sabe mandar um e-mail, sabe ligar a máquina de lavar. Sabe estender uma roupa. É mais então, simples, né? isso eu sempre cobrei. Então, assim, meu filho de 13 anos pega a roupa dele e lava. Ah, sujou a louça? Lava. Eu não me importo de lavar a louça depois que a gente janta, mas fez um lanche à tarde, eu não tô em casa, lava a louça. Então, assim, essa rotina que eu sempre exigi deles me ajuda muito. Mas você sabe que eu fiz isso com meu filho desde de sempre, né? Ele aprendeu a andar, conseguia pegar água sozinho, ele pedia água, eu falava, vai lá e pega. Mas vocês Tá estão certo. percebendo uma tendência hoje em dia da gente querer mimar demais, né? Isso Mas É. lá em casa não é igual hoje em dia, não. É igual Ele antigamente. Então. Às vezes A gente tem... é difícil, já é difícil pra gente. A gente nunca sabe se tá fazendo certo ou não. Aí tudo em volta, falando totalmente ao contrário. Nossa, é difícil, mas ele Porque desde é até complicado. aprendeu a andar, fazer... Eu tá falando falo, isso, vai lá e meu pega, filho de vai lá e 13 anos faz. cozinha, lava a própria roupa dele e tal, porque eu vou ser julgada. Ai, nossa, Ah, não, mas... vamos falar, porque... Vamos ele falar que é quer trabalho estudar. infantil. Já o conceito Porque- tutelar vai estar batendo na sua porta. Pode bater, pode bater. Então você tá achando ruim, cria. Tá certo. Agora sim, o meu filho de 13 anos, quando for pra uma faculdade morar sozinho, ele não vai ser o cara que vai largar as roupas sujas. Ele vai lavar. Então, assim, Ou ficar eu penso- esperando casar pra isso, né? não vai ter... É o que eu falo, assim, vai ser, assim, uma união de companheirismo. E não só um faz. Porque hoje em dia, eu entendo muito aquela organização familiar que a mulher não trabalha, optou por não trabalhar. E o marido trabalha e tá tudo bem ela cuidar de casa, não tem problema nenhum. Eu gostaria de ser essa mulher, inclusive. Tô brincando. E aí, mas assim, hoje em dia, a maioria das mulheres tem um peso financeiro muito tanto quanto do homem em casa, né? Porque as coisas mudaram. Então, eu não vejo por que, por exemplo, eu criar meus filhos justamente para conseguir ser esse braço direito para uma mulher também. Eu não vejo problema nenhum nisso. E é isso que eu quero, que seja pra ele ser companheiro. autossuficiente, não uma pessoa que não sabe fazer um arroz, não sabe lavar uma roupa, Poxa, meu filho de 18 anos não saber fazer isso. não... Mas tem muita dá, adulto né? que não sabe fazer nada sozinho, viu? Sim. Mas por que você olhou pra ele? assim? Foi só uma questão. Por quê? Você falou alguma coisa pra mim? Não, Queria levantar uma não polêmica. lembrei de ninguém em específico, não. Eu tô mencionando, tem Entendi. mesmo. Ela caguetou. Não, Ela mas, sentiu, ó, você viu que ela pegou no ar, né? mas assim, não, isso é sério. Eu vejo muito assim, no meu cotidiano ali, que eu 100% trabalho com mulher, né? E é isso, às vezes leva o filho ali no salão, não é julgando, cada um dá uma educação que acha que é... Mas às vezes o filho ali de 7, 8 anos, eu fazendo mechas, o filho fala, quero água, a mãe levanta e vai pegar. Eu falo, Nossa. gente... Não, não é possível. Ah, não. E eu, meu filho de 7 anos, eu já tô falando, vai pegar água pra mim. Exatamente. Contrário. O filho, ele já tem que Demorei começar a 7 dar uns anos pra frutos chegar ali. nisso, vai lá. Ué, né? Então, assim, agora, não que meus filhos sejam perfeitos, que às vezes eu falo da impressão que, nossa, meus filhos, não, eu tenho que brigar com eles constantemente. Porque Criou se um eu... Rodrigo Wilbert, né? não é. Mas não hoje em dia até difícil. o básico parece que é maluquice, né? Todo tempo eu tenho que estar cobrando. Todo tempo eu tenho que estar falando, nossa, eu já tirei meus filhos deles estarem dormindo na cama pra ir lavar a louça. Porque sujou. Vai lavar, não deixo. Porque isso vai fazer bem pra eles. Apesar Mas e não é só questão deles depois eles vão saber fazer, lavar louça, fazer comida, não é isso.
educa pra vida, cria como homem, né? Não, Como total. pessoa. Depois no trabalho ele vai saber se desenvolver. Exatamente, em todos os Porque às vezes sentidos. o cara que não lava uma louça aqui, depois não sabe executar um trabalho dentro de uma empresa. Exatamente. Como que ele Trabalho vai saber simples. se organizar? Como que ele vai Exatamente. saber, entendeu? Então começa dali. Se você não arruma sua cama todo dia, dificilmente você vai conseguir ser organizado no seu trabalho. Sim. Eu penso muito isso, né? Isso quem me ensinou muito foi meu namorado. Meu namorado é uma pessoa, assim, extremamente organizada. Eu era organizada e desorganizada ao mesmo tempo. Então, assim, eu não gosto de bagunça, mas eu também não era aquela pessoa neurótica. Tipo assim, acabei de fazer a janta agora, ai, não vou lavar agora. Amanhã cedo eu lavo. Eu lavava. Mas depois que eu comecei a namorar com ele, que eu vi o quanto ele era, assim, organizado e o quanto isso facilitava a vida dele. Uhum. E aí eu comecei a falar, poxa, isso realmente faz diferença. Então, assim, eu organizar, arrumar minha cama todo dia, quando eu chegava e minha cama estava arrumada, aquilo me trazia um bem-estar. E aí eu comecei a atribuir isso pro meu salão. E aí é muito legal, tipo assim, começou uma moça agora a trabalhar com a gente, uma cabeleireira nova, né? E a primeira coisa que ela falou, putz, como vocês são organizados, muito legal isso daqui de vocês são, olha, até as colorações e tudo organizado. Então, assim, isso eu aprendi muito com ele. E tento passar diariamente pros meus filhos. Apesar de parece ser uma coisa impossível, porque eles tendem a não querer obedecer sempre, né? Mas eu acho que no futuro eles vão colher bastante coisa disso. Certeza. Vão reconhecer. Ô, Isaac, você lava a louça na sua casa? Vou perguntar pro Kleber. Se eu não lavo louça, a minha mãe acaba comigo. Ah lá, tá vendo? Minha Sua mãe é raiz. tipo a Lidiane. Sua Ela mãe é tipo assim, raiz. se você não faz, você vai acordar a hora que tiver que fazer pra fazer. Só que acho que a certinho, Natália sua mãe. vai concordar comigo, só que isso dói. Fazer isso sim. dói, entendeu? Assim, não é simplesmente a gente faz e sente um bem-estar, um prazer. Não, assim, porque é tendência verdade. da mulher querer mimar. Então, às vezes a gente quer fazer por eles. A gente Sim. quer. Gente, imagina, acho que, não sei se você tem filho, eu sei que ele tem. Mas é a coisa que você mais ama na sua vida. É a coisa mais que você quer, tá grudado, mimar e fazer o que você quer o mundo, eu te dou. Você não Uhum. pode, cara. Mas isso é uma coisa que eu falo pra você eles, não pode, assim. o amor é isso, é você ser ruim, parece. Eu vou Dói. te amar incondicionalmente pra sempre, porque eu sou tua mãe. Eu falo muito isso pra eles. O meu amor é incondicional, independente, você vai se tornar um drogado, eu vou continuar te amando, apesar de eu não concordar. Mas só eu. Então, assim, você tem que estar preparado pra vida. O resto você vai ter que conquistar. A minha mãe, Sim. entendeu? O resto Na vai ter que primeira conquistar. semana que eu tive meu filho, né? A primeira semana, aquele puerpério, tudo, aquele monte de hormônio, uma amamentação. Eu pegava meu menino do berço pra dormir comigo. Porque eu Ah lá, gostava de mimando sentir o o cheiro, filho, não gente. aguentava. Ele não ligava pra mim, porque eu colocava ele no berço e ele dormia, recém-nascido. Geralmente mas acho que chora. recém-nascido também a gente tem que Eu levar um pegava, pouquinho, né? então, aí eu Tem um pegava ele do pouquinho. berço pra ir dormir comigo. Minha mãe, na primeira semana, pegou eu fazendo isso. Nossa, ela acabou com a minha raça. Tá criando filho pro mundo. Ah, mas de nenenzinho Acabando tudo assim, bem, mas né, eu ela acho. jogou a real, entendeu? Acostuma. Ela falou: você tá criando filho É. pro mundo, não é seu. É. Nossa. É tão difícil, isso é dolorido. Chorei, horrores. Eu já tava sensível, eu já sou sensível. Nossa, chorei horrores. Você tá criando filho pro E mundo. a gente não é cria uma seu. expectativa também que os filhos vão ser eternamente gratos por nós e não vai, né? Não vai. Eles vão seguir Eu a vida não, deles. calma, eu não cheguei ainda. Ah, quantos anos tem seu filho? Ele vai fazer 7, calma. Eu tô Vamos mudar de preparando. assunto, então. Preparando o psicológico, ele tá começando a fazer arte na escola. Inclusive, semana passada. É, nem me fala. Pode pular essa parte. É. Então, aí foi a hora que dá aquela caída de ficha. Você fala assim, como é que pode? É a coisa que eu mais amo, a coisa que eu mais quero. Se eu puder pôr numa redoma de vidro e proteger... E você não pode. Aí o amor é isso, né? Você não pode... É instruir, né? Instruir, mostrar a tem que verdade, repreender. né? Tem que Educar dói. soltar pro A mundo. realidade. Você tem que Educar dói preparar pra frustração. Até o meu chefe conversou comigo isso hoje. Ele falou, você tem que preparar ele pras frustrações. Eu falo assim que eu soube o quanto eu amava meu filho, não quando todo mundo elogiava, mas quando veio a primeira reclamação. Quando veio, por exemplo, a primeira reclamação da escola, seu filho conversa, aí eu soube o quanto que eu amava ele, porque você não quer. Você quer que seu filho seja perfeito, é impressionante. Você não quer que ninguém Você critique, não que quer ninguém não goste você dele. não quer. Sim, exatamente. Mas vai acontecer, né? Meus filhos não são perfeitos, então vai acontecer. E aí dói. Nossa. E a primeira reclamação que eu recebi da escola, eu falei, eu tenho 4, né? Tenho um de 23, outro de 8, 7 e 6 anos. A menininha mais nova.
Os 3 pequenininhos na escola. Falei, nossa, esse moleque vai tocar o terror. E tem um do meio lá que aquele ali, bicho do céu. É, o meu Ele pequeno toca o bota terror. Falei, nossa, aquele moleque ele vai destruir a escola, vai quebrar alguém, alguma coisa vai acontecer. Aí, de repente, o diretor veio falar comigo, Marco, eu preciso falar com você. Brigaram aqui, mas foi uma coisa simples. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, o que aconteceu? Né? Aí depois eu fui descobrir que era a menina. Era a menina. Ela desceu a porrada na outra. A princesinha do papai desceu a porrada na outra. A minha primeira briga na saída foi com 7 anos. Gente, Na escola eu te pelo pego, amor de Deus. peguei. Aí eu falei, filha, o que aconteceu? Eu falei, papai, ela veio aqui, começou a puxar meu pé, me bater, me arranhar, e eu bati nela. Foi defesa, ué. Você vai falar o quê? Legítima defesa. Mas você sabe que o meu mais velho, ele sempre foi muito tranquilão, né? E acho que no começo, eu tinha uma mentalidade um pouco diferente. Olha, não bate, não faz isso. Olha, se alguém te bater, você vai lá correndo falar com a professora e tal. E depois que eu fui me deparando com a realidade, eu vi que não era bem assim, né? E aí tinha um menininho na escola dele que sempre chutava a lancheira dele, o lanche dele vinha tudo, ele não comia mais o lanche. Toda vez assim, até que um dia eu apertei ele. Ele falou, é um menininho que faz isso. Eu falei, que tamanho que é o menino? Aí ele falou assim, é aqui assim. Eu falei, ele é menor que você? Ele falou, é menor que eu. Eu falei assim, então amanhã você vai chegar e vai falar assim pra ele, olha... Se você pegar minha lancheira de novo, eu vou te dar um soco no meio da sua cara. Aí ele ficou me olhando assim. Ele falou, mãe. Eu falei assim, você vai falar isso daí, você pode falar que fui eu que mandei falar, inclusive, não tem problema nenhum. E foi assim feito, e aí naquele dia mesmo fui chamado na escola. Porque aí o meu filho fez. Ainda contou pra todo mundo que Só foi que você ele contou mandou. pra professora assim, foi minha mãe que mandou. Quer dizer, né? A Aí mãe você me agressiva, explicou. né? Aí eu cheguei na escola e tava a mãe do menininho lá, né? Aí eu falei assim, é o seguinte, o meu filho, ele é um amor. Eu falei assim, só que eu tô ensinando ele a se defender. Então, quer dizer, se ele bateu no teu filho, você pode ter certeza que ele já apanhou muito. E de agora pra frente, toda vez que ele apanhar, ele vai se defender. Então, daí eu mudei minha mentalidade, sabe? Agora, o meu pequeno, teve uma vez que a gente tava assim, ele era bem pequenininho mesmo, a gente tava assim, andando de bicicleta. Aí o menininho veio, pediu a bicicleta dele emprestada, aí o menino deu uma volta, ele, me devolve a bicicleta. O menino deu a segunda volta, ele, me devolve a bicicleta. Na terceira, meu filho já saiu chutando. Eu falei, isso daí não vai... Não vou nem precisar ensinar. Já foi. Já se defendeu. Mas assim, óbvio, a gente tem que ter um bom senso, né? Tem que ter equilíbrio, Lógico, é verdade. Então eu falei pra ele, nunca mexa com ninguém. Mas assim, a gente precisa aprender... Tem muito sentido com né, saber se defender, né? Também. No caso, meu filho tá bancando o valentão. Tem que buscar Imagina o equilíbrio. filho dela na escola. Minha mãe é lutadora. Nossa! 3 Deve ser um nocaute. sonho de toda criança, né? Então, aí eu tô tendo que dar uma torcidinha no pepino, viu? Porque ele brigou com 3 semana passada. Nossa. Depois, não sei o que ele fez sexta-feira, eu tô Ele já correndo treina? atrás. Eu levo ele de sábado, geralmente. Lá no CT não dá, porque é aquela correria de treino, não dá pra parar pra dar atenção pra ele, nem pra... Porque eu subo lá no ringue, se ele subir junto... Mas eu levo ele, por exemplo, eu levo ele de sábado lá no Ari, que é o projeto, eu tento levar ele pra ele ir treinando comigo. Mas assim, como ele é muito criança, eu não forço. Eu levo ele, ele treina, ele faz uns aquecimentos, bate no saco um pouquinho, e depois, daqui a pouco distrai, vai fazer outra coisa, então eu deixo ele meio livre, né? Pra ele, se ele quiser, ele Vai tomar no gosto, Mas é você né? que dá o treino pra ele ou não? Não, ele faz o treino junto comigo. Ele fica ele junto comigo. Os meus eu percebi que ele, quando eu levava pro jiu-jitsu, como eu auxiliava o professor, o mestre da aula de jiu-jitsu, eles tentavam enxergar eu como pai e como professor ao mesmo tempo. Então ficava meio que bagunçado, né? Eles não entendiam o que era o pai, o que era treino. Eu falei, não, acabou. A partir de agora, ele é o professor, é ele que você tem que respeitar. Não, eu Então sempre... esquece o papai. O papai tá aqui pra auxiliar as outras crianças, mas você só vai olhar pra ele. Ele é seu professor. Porque tem que ter aquela figura de autoridade, né? Quando você tem uma certa intimidade pra cabeça da criança, é mais complexo, né? Mas eu deixo ele um pouquinho mais livre. Pra ele, a hora que ele quiser, vai fazer 7 anos agora, né? E ele gosta, ele fala, mãe, a gente vai treinar? Ele não treina 20 minutos. Mas ele gosta de ir, ele gosta de estar, ele pergunta, ele fala, os campeonatos eu chego lá com medalha, ele já abre um sorrisão, ixi, tá doido, é da hora demais. É novinho ainda, né? Seu filho na escola deve chegar pro meu filho e falar assim, sua mãe é cabeleireira? Ha!
A minha... Não, mas A minha arrebenta a sua. A minha... eu queria deixar aqui registrado que eu não concordo e eu tô indo atrás de melhorar isso aí. Não tá certo. Não, eu nunca fui Eu valentona. seria essa criança. Eu nunca fui valentona na escola, eu sempre me defendi. Sempre foi alguém que mexeu comigo e entendi. veio pra cima. Eu nunca dei, tipo assim, Então, nunca bati eu em já, alguém se a pessoa me primeiro. mexia, eu fingia que eu não tava vendo. E minha Deixa pra mãe lá. tá de prova. Eu acho que uns 60% de briga minha, de época de escola, era pra defender alguma amiga minha que não... Ah lá, você sempre teve um instinto de defesa. É, alguma amiga minha que não era de briga, que era muito de boa, eu achava, eu ficava indignada. Eu falava, não, peraí que eu resolvo então. Mas a maior parte da nossa educação tá condicionada a gente não se defender, né? É, não reagir. É. A não reagir. Principalmente no Brasil. É. Tem essa cultura, né? De tem não essa reage. cultura. Mas isso Cordeirinhos. esse comportamento dele, não vou dizer que é ruim, né? Mas tem que ser moldado. Tem que ser Aham. Ele não pode ser direcionado. covarde. Sim. Mas eu acho que é um comportamento normal de um menino. Porque Sim. o menino, ele quer mostrar força, ele quer Exatamente. mostrar... E aí, ele só precisa ser moldado. O que é ele- bom, não é ruim. Direcionar Entendeu? melhor. Tem que só ser direcionado. Uhum. É porque eu tenho medo É dele instinto do ser homem proteger, é o instinto do homem brigar, é o instinto do homem lá, que desde dos primórdios ia caçar, sempre as coisas mais difíceis veio do homem, né? Então, assim, ele tem, por o menino, mas ele é muito tem baixinho isso. pro tamanho dele. Não, mas isso não é ruim, não. Isso é bom. Muita testosterona. Pô. Tá bom, Isso tá é bom, bom, tá é. ótimo. Se você conseguir moldar ele, vai ser um excelente homem, É. entendeu? No momento certo que ele tem que enfrentar alguma coisa. Ele tem que Exatamente. enfrentar, Ele ponto vai final. enfrentar, ele não vai ter medo. Isso é bom. A Fabiola